Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa para as turmas do segundo ano e se liga. E olha só o tema da nossa aula. Bilhete, pra que te quero? Olha que legal. Então, presta atenção, anota tudo porque vai ser bem interessante essa aula, tá? Para tornar essa aula mais inclusiva, bem aqui está Maria Helena. Eu já agradeço a participação de Maria Helena. Maria Helena é intérprete de Libras, Língua Brasileira de Sinais. E no chat, para verificar a participação de vocês, a professora Verônica Marques. Bom dia, professora. Bom dia, professora Esther. Bom dia, criança. Estou aqui me escondendo da intérprete Maria Helena. Tá certo? Simbora para a aula de português. Vamos embora. Então, se organiza que a aula já vai começar. Então, separa teu material aí, um caderno, um lápis com borracha para anotar tudo que a gente vai aprender aqui nessa aula de hoje, tá? O material é esse, não é? Você já conhece esse material. Na sala de aula, a professora já tem trabalhado com esse material. As nossas aulas te darão um suporte a mais para você utilizar esse material com mais tranquilidade, tá? Então, olha só, para começar, eu já começo com essa personagem aí. Será que você sabe que personagem é esse? Lembra do conto que essa personagem aparece? Aliás, esses dois personagens, tá? Inclusive, tem um que aparece em mais de um conto, não é isso? E aí, lembra? Será que tem alguma característica nessa personagem que você já sabe o nome dela? Ou o nome dela tem relação com a característica dela, não é isso? Chapeuzinho Vermelho, olha aí, Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau. E você lembra da história desse conto? Que Chapeuzinho Vermelho vai à casa da vovó, não é isso? A vovó está doente, Chapeuzinho Vermelho leva uma cesta de frutas para a vovó, não é isso? Então, nas próximas aulas a gente vai aprender mais sobre esse conto. Mas hoje, o tema da nossa aula é conto, professora? Você deve estar se perguntando. Não, o tema da nossa aula é bilhete, mas tem assim, bilhete pra que te quero, olha só. Então, com a Chapeuzinho Vermelho, vamos aprender para que servem os bilhetes, tá? Então, a gente vai aprender a utilidade do bilhete. A gente já falou que o bilhete é curtinho, é um texto pequeno, que a gente, quando está apressado, quando a gente quer resolver alguma coisa, a gente deixa ele num lugar bem visível, não é, para a pessoa. E logo a gente tem solução de alguma coisa, de algum problema, não é? Logo a gente lembra alguma coisa, logo a gente avisa, a gente pede alguma coisa. Então, o bilhete, ele tem muita utilidade. Apesar de ser um texto pequeno, tá? Mas ele tem muita utilidade. Então, vamos começar com este bilhete. Eu tenho aí a Chapeuzinho Vermelho com a cesta de frutas que ela vai levar, não é? Para a casa da vovó, que a vovó está doente. Então, a mamãe de Chapeuzinho Vermelho preparou essa cestinha de frutas. Mas olha só, nesse bilhete, logo aí em cima eu tenho querida, mas eu não tenho o nome da pessoa a quem se destina o bilhete. Tive que sair cedo hoje, mas deixei essa cesta para você levar até a casa da vovó, que está gripada. Não esqueça de evitar a floresta e nunca fale com estranhos. Nos vemos mais tarde. Beijos da mamãe. Olha a data aí embaixo, também tem a data. É importante a gente colocar a data. Provavelmente esse bilhete aí você já deve estar dizendo que este bilhete foi escrito para Chapeuzinho Vermelho. Verificou? Chapeuzinho Vermelho está aí com a cesta, não é, de frutas. A vovó dela está gripada e a mamãe dela precisou sair mais cedo e deixou esse bilhete. E olha só, resolveu o problema, né? Ela não podia ficar esperando a Chapeuzinho Vermelho chegar, né? Então ela saiu mais cedo, mas deixou um bilhete. Só que ela deixou o bilhete faltando para quem se destinava o bilhete.
Foi fácil de encontrar esse bilhete e foi fácil de entender que era para ela. Então, o Chapeuzinho Vermelho chegou e encontrou o bilhete e disse, a mamãe esqueceu de colocar que era para mim o bilhete, mas é para mim. Ela fez a leitura e descobriu que era para ela, tá? Mas olha só, no bilhete é muito importante a gente deixar o destinatário, tá? Porque a pessoa que pegar o bilhete tem que saber que é para ela, não é? Então é importante deixar o destinatário. Nesse caso aí foi fácil o Chapeuzinho Vermelho descobrir, porque só estava Chapeuzinho Vermelho e a mamãe dela em casa. É o que eu estou supondo, tá? Olha, para quem será que ele foi escrito? A gente já sabe que foi para Chapeuzinho Vermelho. Se Chapeuzinho não tivesse dado atenção ao bilhete, o que poderia acontecer? Talvez a Chapeuzinho Vermelho não levasse a cesta para a casa da vovó, ou então ela não observasse o caminho, não evitasse a floresta, entre outras coisas, não é? Então o bilhete precisa ter o destinatário e precisa também a pessoa que recebe o bilhete prestar bem atenção aos detalhes do bilhete, tá? Esse bilhete aí serviu para alertar a Chapeuzinho Vermelho. Aí é onde entra a serventia do bilhete, a funcionalidade do bilhete. Para que serve um bilhete, tá? Então aí eu já percebi que a mamãe de Chapeuzinho Vermelho faz um alerta a Chapeuzinho Vermelho, tá? Para não pegar o caminho da floresta. Então serviu para alertar a menina. Vamos ler agora esse outro bilhete. Olha, esse outro tá bem organizado, tá todo bonitinho, tá todo completo, tá? Querida vovó, soube que você não está se sentindo bem. Pedi ao caçador que te entregasse este bilhete para você, pois quero te avisar que vou te visitar mais tarde. Até daqui a pouco, Chapeuzinho. Aí tem a data aí, 12 de abril de 2021. Observe que ele está todo organizado. E serviu para quê esse bilhete? Prestou atenção no detalhe que ela pediu para o caçador avisar a vovó. Então, ele serviu para quê? Para avisar, tá? Então, todo bilhete tem uma função. Esse aí serviu para avisar. Vamos ver o outro agora. Prezado caçador, soube que um lobo mau foi visto em nossa vila. Fiquei preocupada com a Chapeuzinho, pois ela é muito distraída. Você pode acompanhá-la até a casa da vovó hoje? Muito obrigada, mamãe de Chapeuzinho. Todo organizadinho esse bilhete. O que foi que a mamãe fez? Pediu para o caçador. O caçador não foi acompanhar a Chapeuzinho Vermelho. Então, o que foi que ela fez? Que foi que esse bilhete fez? Um pedido. Então, um bilhete também serve. Além de comunicar algo, de avisar, de alertar, ele também serve para pedir alguma coisa, tá? Ele serviu para pedir. Agora, observe os detalhes dos bilhetes, tá? Como é que ele é escrito, a forma que ele é escrita, tá certo? A mensagem, como é. O que os bilhetes que a gente acabou de ler têm em comum? Primeiro, eles são pequenos, não é? Eu consegui ler vários bilhetes aqui rapidinho. São mensagens simples, escritas de forma clara e rápida em um pequeno pedaço de papel, tá? Uma mensagem bem curtinha, mas você conseguiu compreender a mensagem, porque estava de forma clara. Então, todo bilhete tem essa mensagem curta e clara, tá? Objetiva. Qual a função do bilhete? Verificamos que todos os bilhetes que lemos, não é, tinha uma função. Avisar, pedir, elogiar, agradecer, convidar, perguntar e muitas outras coisas, tá? O bilhete tem muita funcionalidade. Agora eu vou dar uma paradinha e vou verificar como é que está a participação de vocês no chat e perguntar para a professora Verônica se ela gosta de escrever bilhete ou se recebe bilhetes. E aí, professora
Então, professora Esté, os estudantes estão bem atentos à sua aula. Tá bombando aqui o chat, tá certo? Estou gostando de ver aqui o quantitativo de pessoas aqui, de crianças, estudantes, professores que estão aqui online no chat. E com relação a gostar de escrever bilhete, gosto sim, só que hoje em dia eu acho que os nossos bilhetes se tornaram mais escassos, né? Mas inclusive até ganhei um bloquinho para colocar na geladeira para escrever bilhetinhos. Isso, post-it, não é? É. Legal, aí a gente cola lá na geladeira e deixa o recadinho, né? Esse da geladeira é comum, não é? Sempre a mamãe coloca, eu costumo colocar, não é? A gente sempre vê esse da geladeira, mas realmente, como a professora Verônica falou, eles se tornaram mais escassos. Por quê? Porque a gente agora tem um aplicativo de mensagem que a gente fala o tempo todo, a hora que quiser, e manda o recadinho, manda o bilhete. Podemos dizer que é um bilhete eletrônico. É, bilhete eletrônico. Muito bem, professora Verônica. Então, quais são os elementos do bilhete? Não é? A gente verificou que tem um destinatário, que é a pessoa que recebe o bilhete, tá? A quem se destina a mensagem. Tem um remetente, que é quem escreve o bilhete, tá? É a pessoa que envia a mensagem. Tem o corpo-texto, que é a mensagem, não é, que eu falei para vocês que precisam ser curtas, né? Pequenas, objetivas, né? Com clareza, tá? E a despedida, né? Que pode ser beijos, abraços, se cuida, não é? Dentre outros. Então, acabamos de verificar toda a composição do bilhete. Outro detalhe que não pode faltar é a data, o dia em que o bilhete foi escrito, tá? A gente precisa prestar bem atenção nessa questão, porque se eu for fazer um convite através de um bilhete e não colocar a data, a pessoa vai ficar... Quando foi escrito esse bilhete? Quando será, não é? Inclusive, se eu não disser a data do evento, tá? Se eu disser... espero você na minha casa hoje à noite para comer um bolinho de cenoura. Olha, opa, eu vou perder o bolo de cenoura, porque eu não botei a data, né? A pessoa não colocou a data, hoje à noite, será que é hoje ou é amanhã? Aí vai ficar aquela dúvida, né? Se eu receber o bilhete, não é? Antecipadamente ou... posteriormente, né, depois da escrita dele, né, passar alguns dias e eu não verificar a data, vai ser horrível isso, né? Agora eu deixo aí o mural da professora Esté. O que aprendemos hoje? A gente leu bilhetes, não foi isso? Então, a gente leu o bilhete, a gente compreendeu os bilhetes, não é? Percebemos sua composição e sua função comunicativa, não é? Apesar de ser um texto curtinho, mas ele tem serventia, não é? Ele tem funcionalidade, assim como tantos outros gêneros textuais no nosso dia a dia, não é? Que às vezes a gente nem quer aprender, para que eu vou aprender esse gênero? Mas todo gênero textual tem a sua função, tá? E aí eu tenho um QR Code, tá? Porque a gente tá falando tanto da Chapeuzinho Vermelho, a gente tem esse QR Code aí que você, apontando a câmera do seu celular, você vai para essa leitura aí, que é a história da Chapeuzinho Vermelho, tá? E ainda deixo aí para vocês o meu Insta, professora Esté Marques, tá? Toda atividade que você fizer, se quiser marcar Educa Recife, ótimo, legal, a gente vai gostar muito. Então, nos marque aí na rede social, tá? Nós ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, crianças. Tchau, professora Verônica. Tchau. Sexta-feira tem bolo da professora Esté, gente. Eita! Tragam bolo, viu? Mandem bolo para mim. Tchau, tchau, crianças.